Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim sobre essa história de que está chegando de 80 a 100 milhões de reais para o Cruzeiro, para o planejamento do Ronaldo Fenômeno e como a Raposa vai utilizar boa parte desse valor para a próxima temporada. Será que dá para fazer um time bem interessante? Será que vai ter grandes contratações? Quero comentar e dar uma atualizada em vocês a respeito disso. Quero falar sobre essa história de que o Fábio pode deixar o Cruzeiro, que sim, existe essa possibilidade, mas porque eu considero bem baixa disso acontecer. Também sobre uma promessa que foi vendida pelo Cruzeiro nesse ano, onde o São Paulo e também o Grêmio tem interesse na sua contratação, e porque seria melhor para o Cruzeiro vender para um time do exterior, esse time vender para um time do exterior do que para o futebol brasileiro, além também do caso envolvendo assim a meia Duda do Cruzeiro feminino, que está de saída do clube depois de 2 temporadas e meia. Mas só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Passamos essa marca de 30 mil inscritos e 700, muito obrigado a todos vocês. Vamos chegar agora a 30 mil inscritos e 800, quem sabe até 31 mil inscritos até amanhã, dia 31, até dia 1º aí no aniversário, dia 2 no aniversário do clube. Vou ficar muito grato a todos vocês. O salve de hoje vai para 2 pessoas. O primeiro é para o Arthur, ele que é de Belo Horizonte, da região de Buritis. Muito obrigado, Arthur. Arthur, excelente região aí, sim, Buritis, saudade demais. E o outro salve nesse vídeo vai para o Fábio Coimbra, que comentou o primeiro lá no vídeo ontem de noite. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. Ele que é lá de Dores de Campos, Minas Gerais. Muito obrigado também, Fábio. Um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que vai sair por volta das 6h15, 6h30. Isso se eu não tiver mais notícias, eu trazer até antes para vocês, umas 5h30. Fique esperto aqui no canal, comente aqui embaixo, que tem grande chance de você aparecer. Então vamos assim para as notícias. Quero aqui começar esse vídeo falando sobre a meia Duda, ela que assim não vai renovar com o Cruzeiro e se despediu do clube nessa última quarta-feira, quando no caso já chegou aqui, não vai renovar com o Cruzeiro e está muito próximo de defender o Internacional. Enfim, ela que tem apenas 20 anos de idade e, na minha opinião, uma das maiores jogadoras aqui do futebol brasileiro nessa categoria, tanto que já tem convocações para a seleção brasileira de base sub-20 e também na seleção principal do Brasil. Não entendi porque o Cruzeiro não chegou a um acordo com ela. Enfim, perdeu uma promessa aí gigantesca que poderia até mesmo elevar, mudar completamente o nível do Cruzeiro feminino, ainda mais pensando aqui 2, 3 anos, quando ela estiver bem mais formada, ela com uns 23, 24 anos de idade, tenho certeza que seria a grande jogadora aqui mesmo, ter uma grande chance de ser a melhor jogadora do futebol brasileiro, tá? Enfim, ela que não renovou seu contrato, que tem vínculo até o dia 31 de dezembro, no caso só até amanhã, e já vinha tentando uma renovação que acabou não dando muito certo. Não tivemos muitas informações de por que não deu certo essa renovação, se ela estava querendo um salário maior, enfim. Tanto que ela foi especulada até mesmo no Atlético Mineiro, que tinha conversas avançadas, mas acabou fechando com o Internacional para 2022. A jogadora, como falei para vocês, a jogadora já tem passagens pela seleção brasileira sub-20 e também no principal. E se você ter uma ideia, os números dela quando chegou aqui no Cruzeiro, vindo do América, em 2019 foram 49 partidas, 26 gols e 12 assistências, de acordo com o site O Gol. Realmente assim, números excelentes. E ela que atua como uma meia ofensivo. Então bem interessante mesmo esses números, 26 gols aqui pela Raposa, deixando o clube depois de 2 temporadas. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito dessa história. Infelizmente o Cruzeiro acabou perdendo uma grande promessa do futebol brasileiro. Mas o assunto que eu quero compartilhar com vocês é a respeito do zagueiro Kaká, onde mais um interessado neles é no caso no Grêmio, que assim tem interesse no defensor de 22 anos de idade, que está no Tokushima Vortis do Japão, e tem sondagens do São Paulo e também do Grêmio para a próxima temporada. A grande questão é que tanto São Paulo quanto o Grêmio querem o Kaká de empréstimo. Isso não seria nada interessante para o Cruzeiro, porque não pegaria nenhum mecanismo de solidariedade. O Cruzeiro iria receber algo próximo de 5% do valor dessa transação, e a multa rescisória do zagueiro é de 3,5 milhões de dólares, hoje algo na casa dos 20 milhões de reais. Então o Cruzeiro poderia pegar ali um valor bem interessante dessa negociação, que se ele for emprestado, possivelmente não vai ter essa chance. E até mesmo melhor vender para um time do exterior, porque tem a chance de pagar uma moeda que seja o euro, o dólar, enfim, muito mais valorizado, e que não vai reforçar um rival direto, como por exemplo o Grêmio, que eu acho bem difícil do Kaká voltar para o futebol brasileiro, ainda mais para o Grêmio de empréstimo. Como falei para vocês, outro interessado é o São Paulo, esse que tem mais chances de levar, mas também que é um jogador por empréstimo. E a grande questão é que o time dele, o Tokushima Vortis do Japão, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. O Kaká foi o titular absoluto, foi um dos poucos jogadores que jogaram bem,
muito parecido com aquele Cruzeiro lá de 2019, onde o Cruzeiro foi rebaixado, mas o Kaká foi um dos poucos que jogou bem, 29 jogos somente no Campeonato Nacional, um gol marcado, realmente está numa fase muito boa, 22 anos de idade, e tem alguns outros times do próprio Japão, né, e da Ásia, interessados na sua contratação. Vamos aguardar para ter novas informações, como eu falei. O Cruzeiro ainda tem uma taxa, né, um mecanismo ali de solidariedade, ainda mais se essa negociação for de preferência para o exterior. Lembrando que o Cruzeiro negociou o Kaká no início dessa temporada, a Raposa negociou ele por algo próximo dos 11 milhões, 12 milhões de reais, não foi definido o valor exato, que eu achei um valor muito baixo na época. Kaká, na minha opinião, valia no mínimo isso daí, ó, 19 milhões de reais, mas acabou sendo vendido muito embaixo, muito por conta do Cruzeiro ter que pagar dívidas, ter que pagar salários, não teve muita alternativa, o Kaká acabou sendo negociado. Bom, mais um assunto importante que eu queria falar com vocês é que história é essa de que o Fábio pode deixar o Cruzeiro para a próxima temporada. Notícia que surgiu muito forte, principalmente depois de uma matéria do UOL, falando que assim, o Ronaldo pode fazer o primeiro choque com a torcida, que é no caso em relação ao contrato do Fábio, que possivelmente vai ter uma discussão para ter uma redução salarial. Não sabemos qual que é o valor do salário do Fábio hoje, possivelmente no teto de 150 mil por mês ou um pouco acima disso, e que o Ronaldo deve conversar com ele para ter essa redução salarial. Se eles não chegarem a um acordo, o Fábio pode sim deixar o Cruzeiro, mas eu acho isso muito difícil de acontecer. O Fábio já tem 976 partidas aqui pelo Cruzeiro, 16 anos defendendo a Raposa, e apesar dos 41 anos de idade, falta poucos jogos ainda para chegar a 1000, eu não acho que ele vai deixar o Cruzeiro justamente agora. Deve ter uma redução sim significativa, não sei, uns 25%, 30%, mas não acho que isso seja motivo para o Fábio deixar o Cruzeiro, então não é muito o que se preocupar. Enfim, deve ter uma reformulação gigantesca, teve mais do que 20 demissões no Cruzeiro, os principais deles, o próprio Gustavo Ferreira, diretor das categorias de base do Cruzeiro, o Luxemburgo, o Alexandre Matos, enfim, preparador físico, roupeiro do clube, várias pessoas sendo demitidas, muito por conta desse corte que deve haver, e os jogadores não vão ficar imunes a isso, tá? Vão ser os principais, que alguns deles vão renegociar os contratos com o Cruzeiro, senão não vão continuar para 2022. O Fábio, que como eu falei com vocês, tem essa meta de chegar a 1000 jogos pelo clube, tá aqui no Cruzeiro desde 2005 e nessa Série B foi muito bem, teve excelentes jogos, então mesmo ele tendo seus 41 anos de idade, essa temporada de 2021, né, praticamente ano passado já, 54 jogos. Em 2020, quando o Cruzeiro foi rebaixado, ele teve momentos de mais baixa, mas mesmo assim foi titular absoluto, 51 partidas, e o Cruzeiro já meio que prepara um sucessor, porque tem grande chance dessa ser a última temporada do Fábio aqui pelo Cruzeiro. Se não for a última, é a penúltima. Não acho que ele deve continuar jogando após 2022, depois de 2023, por exemplo. Tem tudo para ser o seu último ano aqui pelo Cruzeiro, algo realmente até difícil de acreditar, né? Fábio aqui no Cruzeiro, 16 temporadas, mas eu tenho certeza que ele deve continuar aqui no clube pro próximo ano, tá bom? Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que ele vai aceitar essa redução, se você acha que não, se você acha que o Cruzeiro tem que buscar um substituto. Tô curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito desses mais de 100 milhões de reais, que no caso são de 80 a 100 milhões que vão chegar no Cruzeiro para a próxima temporada, justamente pensando no planejamento do Cruzeiro, que a partir do dia 1º de janeiro deve ter algumas questões importantes, como por exemplo, o Cruzeiro até o dia 4 quer definir assim, quem vai ser o novo técnico, quem vai ser o novo diretor, porque não deve passar disso. O Ronaldo já comunicou à sua equipe que possivelmente o dia 4, quando voltam os jogadores, vai ter muita coisa encaminhada aqui no Cruzeiro, possivelmente já também tendo pago o transfer ban. Nessa próxima semana vai ter muitas coisas aqui envolvendo o Cruzeiro. Enfim, como já havia sido antecipado desde quando o clube foi comprado, até teve uma notícia da rádio, do site da Terra.com, falando que o Cruzeiro vai ter um aporte inicial do Ronaldo já para o início de 2022 de 80 milhões a 100 milhões de reais, que assim, é um valor gigantesco, sem sombra de dúvidas, mas boa parte desse valor vai ser para pagar dívidas. O Cruzeiro tem 22 milhões de reais em pendências só com a FIFA, fora pendências com o próprio jogador de salários atrasados, e essa questão do Rodriguinho, que pode ser um valor de até 30 milhões de reais para ser pago em 2022. Eu não acho que vai ser esse valor integral, mas pode ser no mínimo uns 15, 20 milhões de reais tranquilamente. Vale lembrar que, assim, fora isso, o Cruzeiro prevê uma folha salarial na casa dos 2,5 milhões, que já tinha antecipado para vocês. O Cruzeiro, contando 100 milhões, tirando 50 milhões de dívida, no máximo teria uma folha salarial de 3 milhões a 3 milhões e 200 mil por mês. E a folha do Cruzeiro com o Ronaldo não vai passar de 2 milhões e meio, no máximo vai ser 2 milhões e 800 mil reais, que dá sim para montar um bom time, mas
tem que fazer um limpa, não dá para ficar mantendo o jogador reserva ganhando 150 mil por mês, 180, não dá certo isso. Tem que ter assim, os jogadores titulares ganhando ali 150 mil cada um, e no banco de reserva algumas boas opções. Dá para contratar bons jogadores assim, ganhando 60, 50, 80 mil por mês. Como por exemplo o Botafogo subiu para a Série A com folha menor do que 2 milhões, o Goiás também algo na casa de 1 milhão e 800 mil reais. Outros times como por exemplo o Coritiba nem tinha essa folha salarial superior a 2 milhões e meio, então mesmo assim, mesmo com essa folha de 2 milhões e meio de reais, o Cruzeiro possivelmente só deve perder para o Grêmio, porque foi rebaixado, tem muitos contratos em vigor, e algo bem parecido com o Vasco. Então o Cruzeiro ainda, vamos supor, está em segundo lugar em folha salarial, não conseguir subir, já seria algo realmente muito vergonhoso. 2 milhões e meio é um valor extremamente alto para uma equipe da Série B. Pois assim, muito desse valor também o Cruzeiro não vai ter como contar, por exemplo, com a chegada de direito de transmissão, vai contar muito com essa grana que o Ronaldo vai colocar, porque muitos direitos de transmissão de patrocinadores já foram antecipados para pagar dívidas e salários atrasados do passado. Então até 2023, por exemplo, o Cruzeiro não deve receber patrocinador master e algumas cotas de TV, então o Ronaldo vai ter que meio que bancar o Cruzeiro nesse período. É algo que realmente preocupa. Eu fico bastante preocupado se o Cruzeiro não tivesse um dono, como que seria essa situação pensando a longo prazo, né? Mas enfim, e além disso, igual eu falei para vocês, deve ter um corte de 2/3 na folha salarial, e a principal meta agora é pagar grande parte desse valor dessas dívidas. E eu acho que o Cruzeiro mesmo assim deve montar um time bem competitivo para o próximo ano. Ainda acredito bastante, o Cruzeiro tem chance de brigar por alguma coisa, até mesmo pelo título da Série B. Mesmo tendo essa redução, não vão chegar grandes jogadores aqui no Cruzeiro, possivelmente, mas ainda assim dá para montar um time bem competitivo com essa folha salarial e esses 100 milhões de reais de aportes para o próximo ano. E quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda. Estou curioso para saber a sua opinião sobre esse trabalho do Ronaldo e a sua comissão técnica até aqui. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Assista aqui esse vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre um técnico português que está na mira do Cruzeiro, o mais cotado para assumir. Além também do vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes. Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!